todos e bem-vindos a mais uma Talk Talk. Hoje temos connosco dois convidados da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Temos connosco o professor Hugo Gamboa, que é professor no Departamento de Física da Nova FCT e também coordenador do doutoramento em Engenharia Biomédica. É Senior Scientist na Pronova Portugal e também presidente da Plux Wireless Biosignals. Ao longo da sua carreira tem-se destacado pelo seu trabalho nas áreas de biometria, inteligência artificial e também análise de biocirais. Temos também connosco o investigador Luís Silva, que é investigador sénior e professor auxiliar convidado no mesmo departamento que o professor Hugo. Tem formação em Motricidade Humana e Estatística e tem desenvolvido investigação nos Estados Unidos e em Portugal, com foco nas áreas de biomecânica, inteligência artificial e análise de biosinais. Tem também participado em vários projetos europeus e internacionais, como o AI Sync for Meds, o AstroPower e também o Prevocu AI Plus. Irei agora passar a palavra à minha colega Margarida, que irá realizar a entrevista comigo. Antes de mais, gostava de agradecer a todos os nossos colegas do Núcleo, com em especial ao João, que nos ajudou a realizar esta entrevista, mas, no entanto, não pôde estar hoje. E também gostava de agradecer ao Núcleo de Biomédica em geral. Sabemos que ambos desenvolveram projetos em áreas multidisciplinares. Gostávamos de saber, por exemplo, na área de Engenharia Biomédica e Inteligência Artificial, gostávamos de saber o que é que os levou a seguir estas áreas e, se por algum motivo não as seguissem, o que é que pensariam em fazer. Muito bem, se calhar eu começo. A minha formação de base é em Engenharia Eletrotécnica, mas no 5º ano do meu curso tive uma disciplina, nesse momento não havia Engenharia Biomédica, uma disciplina chamada Engenharia Biomédica que abriu para o potencial da aplicação do contexto da eletrónica que eu aprendia, aplicado agora à saúde e as melhorias que isso historicamente tem vindo a trazer e que nós hoje agora conseguimos providenciar para a área da saúde. Se não existisse esta área de Engenharia Biomédica, o meu fascínio sempre foi muito pelo funcionamento do cérebro e por isso a questão dos biosinais foi para explorar como é que se manifesta o nosso comportamento, o funcionamento cognitivo. Esta área da psicologia cognitiva era a que me interessaria se calhar mais. Bem, da minha parte, primeiro, também cumprimentar e agradecer este convite. Respondendo à pergunta, sempre tive o interesse, isto algo cedo, de conseguir fazer a ligação, perceber o que é que se passa cá fora, por exemplo, um gesto, e conseguir saber o que é que está lá dentro. E desta forma conseguir fazer análise do comportamento motor. Ao iniciar a minha formação, andei um bocadinho à procura destas áreas, mas talvez tenha demorado um bocadinho de tempo até finalmente conseguir chegar àquilo que era exatamente o que eu queria estudar. Daí ter iniciado em Motricidade Humana, ter passado Biomecânica e agora chegar à Engenharia Biomédica. Portanto, respondendo à pergunta do que é que eu teria começado, podendo, era como talvez teria começado por Engenharia Biomédica, ao invés de chegar agora só a Engenharia Biomédica. Pronto, sabemos que ambos passaram pelos Estados Unidos e tiveram lá algumas experiências. Como é que acham que essas passagens influenciaram o vosso percurso profissional? Bom, fui útil para perceber mais mundo, para conseguir ver como é que se faz a investigação noutros sítios, que contextos existem, que ligações até nos laboratórios onde estive existem. É um bocadinho paradoxal, mas quando eu cheguei ao laboratório nos Estados Unidos, a maior parte da equipa não era americana, era feito com um mundo inteiro que se juntava para fazer investigação. Isso foi uma marca muito grande de que a troca de culturas é muito importante para estimular o conhecimento e percebi-me que, por outro lado, a formação de base que eu levava era muito sólida, do mesmo nível que os colegas que eu encontrei nestes outros laboratórios, com uma diferença naquele momento de que o nível de financiamento e o acesso à tecnologia, a equipamentos, era muito distinto do que aquilo que tínhamos no laboratório, que também era um laboratório que estava a iniciar. Hoje consigo olhar para os dois panoramas e vejo que em Portugal também estamos já muito mais maduros e os laboratórios que temos aqui na faculdade são já muito, muito bons e com um nível de acesso a equipamento e financiamento que nos coloca, seja a parte cognitiva e de conhecimento já era muito boa, a parte de financiamento da ciência em Portugal também melhorou muito nos últimos anos e acho que estamos em muito boas condições. Da minha parte, bem, de certa maneira já foi dito aquilo que eu diria.
Mas a experiência, obviamente, que foi bastante rica, de poder ir para um laboratório. Eu fui para um laboratório de biomecânica, onde fazia-se análise não linear do sinal. Portanto, nós trabalhamos com biosinais, então temos que ter capacidade de trabalhar com séries temporais. O que fui fazer para os Estados Unidos foi exatamente dentro deste âmbito, estudar séries temporais e poder caracterizá-las de forma não linear, ou seja, em vez de ser meramente linear, não linear. Tive a sorte de estar com alguém que é um dos máximos nesta área e consegui desenvolver várias competências para além de perceber como é que funcionam os outros, fascinar-me de certa forma com o financiamento. Portanto, o financiamento naquela altura, pelo menos, não vou falar agora desta que nos encontramos agora, mas naquela altura era bastante, portanto não vou dizer que era ilimitado, mas era quase ilimitado, e foi uma experiência que me favoreceu bastante. Fazendo uma relação com o que temos aqui, nós não trabalhamos, nós trabalhamos a um nível bastante elevado. Era um laboratório em que o nosso grupo era tido como um grupo workaholic, mas nós aqui não somos diferentes a nível da exigência que estamos a colocar e daquilo que estamos a produzir. Portanto, sim, foi um acrescento, mas a qualidade daquilo que nós fazemos aqui não está abaixo disso. Talvez a facilidade de recursos, comparativamente àquela altura, talvez esteja, não é? Mas nós temos excelentes resultados e excelentes recursos também aqui em Portugal. Professor Hugo, em 2022, tornou-se coordenador do doutoramento em Engenharia Biomédica na nova FCT. Que aprendizagens é que acha que marcaram esta sua nova trajetória? Pronto, isso acontece com mudanças de coordenação do próprio Departamento de Física e nessa altura eu já tinha acompanhado muitos alunos de doutoramento e por isso já tinha uma experiência do que é conduzir até este processo. É um processo complexo, longo, em algumas dimensões muito solitário do ponto de vista do aluno, dele ter que defender uma ideia nova que está a explorar, orientado pelos seus por um ou dois orientadores, professores que podem ajudar, mas a parte do doutoramento é desafiar um aluno a explorar um tema totalmente novo, onde no final do doutoramento será alguém que sabe mais do que qualquer outra pessoa sobre aquele tema. É um tema muito pequenino, é fazer crescer a ciência numa zona muito pequena, mas aquela pessoa estará preparada para isso. E nesse momento pediram-me para eu dar um bocadinho mais de corpo aos alunos do programa doutoral de Engenharia Biomédica, destes que estão cada um com o seu problema e que benefício é que podia existir de uma maior ligação entre eles. Começámos a montar anualmente um workshop, começámos a fazer mais palestras conjuntas e ter uma melhor consciência de todo o processo de doutoramento, as disciplinas, como é que elas se organizam, qual é o benefício que um aluno tem. Isto se calhar não é assim tão claro, mas termina-se o mestrado, ainda há desafios e por isso o aluno escolhe alguns temas onde ainda quer explorar mais, mas é aí já mais por curiosidade científica ou necessidade científica eu fiz todo o meu percurso de licenciatura e mestrado, agora o meu tema de doutoramento é este. Eu recordo-me de uma aluna que fazia a ligação à área da psicologia, neste caso também a psicologia cognitiva, os vários tipos de personalidade, e ela foi ter disciplinas na área da psicologia, porque aqui nós numa Faculdade de Ciências não temos essa formação e um aluno de doutoramento tem que se especializar numa área onde tem que ir à procura dos seus conhecimentos e pronto, e foi essa a experiência que eu tive. Ok. Professor Luís, pode explicar-nos um pouco do objetivo do projeto AstroPower e como é que relaciona a fisiologia com o espaço? Okay. Nós temos várias perdas que vão ocorrendo ao longo da nossa vida, não é? Consoante envelhecemos, e consoante também estamos expostos a ambientes que sejam extremos, ou sejam diferentes daquilo que temos, no caso do espaço aqui na Terra, não é? Não temos a gravidade, o que é diferente da carga que nós sofremos a nível do nosso corpo, comparativamente quando estamos em microgravidade ou quando estamos em hipogravidade. Obviamente o nosso corpo vai sofrer essas alterações e que, em relação a estas perdas, como diz o próprio nome, ou as pínias, que é assim que, para colocar já este termo,
não são favoráveis. É sabido que dentro das pernas existe alguma similaridade com o envelhecimento. Exemplo, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, osteopenia, que é a perda de densidade mineral óssea, dinapenia, que é a perda de força, e mais recente, já se fala há algum tempo, mas não tem sido abordado da mesma forma como as restantes pínias, a powerpenia, que é a perda de força muscular. Ora bem, algo que acontece no nosso envelhecimento, se nós olharmos para a forma como evolui ao longo da idade as curvas, então temos assim um platô, portanto temos a maturação primeiro, depois um platô e depois temos quebras. Aquela que é mais acentuada é exatamente a powerpenia. Portanto, é aquela que, aliás, quando chegamos ao powerpenia igual a zero, pumba, já fomos, não é? já não há muito ali a fazer. E ainda podemos ter massa corporal e ainda podemos ter densidade mineral óssea. E então foi exatamente explorar algo que é a principal causa de queda nos idosos. Portanto, não é falta de força de resistência muscular, não é falta de força máxima, também são importantes, obviamente, mas é a incapacidade de gerar força por um pequeno período de tempo, portanto, potência, que leva a que haja as quedas. Quando começam a haver quedas, começa a haver exatamente, deixa de haver estímulo a nível das estruturas, por exemplo, se alguém está acamado, e então começa a haver uma perda mais acentuada que nós não queremos. Sendo a powerpenia aquela que é mais acentuada relativamente às outras, então será um biomarcador de excelência para podermos trabalhar. Surge aqui uma questão, é como é que nós podemos trabalhar algo que é muito associado aos atletas, potência muscular, e quando temos alguma fragilidade já é difícil de poder aplicar. A nossa ideia foi tão simples quanto isto. Então vamos ouvir os músculos, vamos dar a informação da atividade muscular ao próprio sujeito, e ele automaticamente vai tentar fazer o melhor que pode mediante a informação muscular para poder desenvolver a potência muscular. Daí o biofeedback acústico, que é a conversão da atividade elétrica do músculo em som. Pronto, e é isto que leva ao Ostropower. Ok. Qual é o impacto que a engenharia biomédica pode ter tanto na atenuação como na prevenção de lesões, como por exemplo no desporto? E como é que este impacto pode, de certa maneira, aliviar a pressão que existe atualmente sobre os serviços de saúde? Então, a biomédica está muito associada à criação de instrumentos que possam medir e que possam tratar, não é? Estas duas dimensões. E, de facto, se nós não conseguirmos medir, também depois é difícil perceber se os tratamentos estão a ser corretamente bem feitos. Essa primeiro, criar instrumentos novos que possam aferir, como o professor estava a dizer, o nível de potência que a pessoa tem, por isso conseguir aferir estas medidas, o ritmo cardíaco, as variações do ritmo cardíaco, portanto, muita informação fisiológica e biomecânica que nós conseguimos tirar, isso no desporto é essencial e consegue identificar perturbações. E depois o processo a seguir é ou conseguimos detectar, nós fizemos muito trabalho na área da fadiga, de conseguir perceber o nível de fadiga num trabalhador, num atleta, o que é que está a acontecer com as suas várias estruturas. Isso pode prevenir, não é? Podemos dizer, já está a entrar num nível de fadiga muito elevado, então isto, antes da ruptura é melhor parar, ou termos contextos de tratamento ou de melhoria das condições. E neste projeto Ostropower nós estamos a estimular, a partir de exercício físico, a criação de uma capacidade de resposta com mais potência dos membros. Isto é preventivo e permite colocar a pessoa numa outra condição. Se esta prevenção existir, se nós conseguirmos medir melhor, conseguir ter alertas melhores, vamos ter menos gente a ir até aos serviços de saúde, ou quando vão, se conseguirem depois voltar para casa e terem a monitorização a partir de casa para perceber que estão a recuperar bem, é também uma forma interessante de impacto desta instrumentação, da engenharia biomédica no Serviço Nacional de Saúde e na qualidade de vida das pessoas. Pronto, já foi mais uma vez dito algumas das circunstâncias que eu também iria referir, mas só para acrescentar algo mais, tanto no desporto como no contexto clínico, como na ergonomia, no risco ocupacional, tudo vai depender da capacidade que nós temos de monitorizar, quer antes, para saber até que ponto uma pessoa está próxima daquela situação, portanto, a quantificação do risco, como depois, para caso haja necessidade também da recuperação. No caso do desporto, temos prevenir lesões e temos, por outro lado, conseguir levar o corpo a um determinado extremo
para conseguir atingir a supremacia, para conseguir ficar mais forte, saltar mais longe, não é? Conseguir ter uma maior performance, o que obviamente acarreta riscos. Em todas estas áreas, e repare-se que nós temos aqui uma proximidade muito grande da engenharia biomédica, fisioterapia, do desporto, portanto, do desporto e também exercício e saúde. Portanto, estas áreas acabaram por andar a beber umas das outras, a biomecânica, a nível do desporto, também para a engenharia biomédica. Portanto, todas estas áreas científicas acabam de estar aqui ligadas nestes campos. Então, demonstra claramente a importância, neste caso, da engenharia biomédica, em conseguir também contribuir para arranjar estas soluções, não só no diagnóstico, agora estou com a frase em inglês, mas antecipado, portanto, o early diagnostic, portanto, o mais cedo possível, como a nível da recuperação, para poder ser adaptadas as intervenções, quer do treinador, quer do ergonomista, quer do médico. E para terminar, nós temos um exemplo, como é o caso até do projeto Operator, em que algo que nós notámos nesse projeto foi que os profissionais, os ergonomistas, tinham instrumentos que eram subjetivos. Basicamente era não é um questionário, mas é um género de um guião em que um instrumento que estava validado para aquilo, e eles provavelmente olhavam e reparavam para a pessoa se durante o seu trabalho repetitivo punha as mãos acima da cabeça, quanto tempo é que estava com a flexão do tronco, e atribuíam o risco a isto. Como podem ver, há subjetividade, depende da pessoa que está a avaliar, não se faz assim, não se mede sempre, portanto há aqui diferenças, pode acontecer da estação para o trabalhador, e entretanto temos a indústria 4.0, que é uma evolução digital, e era fácil colocar sensores nos operadores e medir em tempo real aquilo que estava a acontecer, qual é a resposta motora e a resposta fisiológica que eles estão a ter ao estímulo que está a acontecer no seu trabalho. Portanto, esta questão de estímulo, não é, e adaptação está presente onde? Está presente em todas as áreas, seja dentro da fisioterapia, seja dentro do desporto, dentro da medicina, e obviamente a engenharia biomédica tem um papel fundamental em fazer esta ponte. Qual é o impacto desta empresa no mercado de dispositivos médicos e quais foram as dificuldades que encontrou ao longo do seu percurso e como é que as conseguiu ultrapassar? Então, a Plux comercializa equipamentos médicos mais focados na área da investigação, são instrumentos de medida de biosinais, da fisiologia humana, em que nós temos comercialização em todo o mundo, de uma forma muito interessante, e isso é assim, um motivo de orgulho de ver a engenharia biomédica portuguesa a ser usada nas empresas mais notáveis do mundo, na maior parte das universidades de topo do mundo que usam estes equipamentos. Pronto, isso é assim, o impacto que temos tido, de uma equipa, neste momento são cerca de 30 pessoas, onde a maior parte deles são engenheiros biomédicos, que são estes que conseguem dialogar com os clínicos e ter as ferramentas técnicas para fazer o desenvolvimento em várias áreas, quer do firmware, quer da eletrónica, quer do software e os sensores mesmo da eletrónica de base analógica para serem depois comercializados pelo mundo. Tenho de dizer que é uma área muito regulamentada, esta área do equipamento médico, e bem, eu percebo porque é que tem que ser tão regulamentada, mas não é algo que eu quando tive que fazer esta parte de regulamentação, estivesse tão preparado e o tipo de diálogo que se faz tem alguma parte técnica, mas muita dela é mais da área do direito, de conseguir ler a regulamentação que existe, e depois defender, escrever documentos extensos sobre como é que foram criados os equipamentos e que obedecem a cada uma das cláusulas, das regras que existem da marcação CE para equipamento médico, que é um processo que a sociedade evoluiu, né, na Europa e no mundo, e depois em outras partes geográficas têm outros tipos de marcação, mas os requisitos são semelhantes, que tem uma parte técnica, mas muito de legislação que tem complexidade, é muito intenso e que é justo existir, mas tenho de dizer que foi, se calhar, das partes mais difíceis e que eu estava menos preparado para poder lidar.
Ambos estão envolvidos em diversos projetos, na qual obviamente têm responsabilidades. Tem alguma dica que podem dar a alguém que está a começar na área para, de certa maneira, ajudar na organização do tempo e aumentar também a sua produtividade? Mas eu. Bem, a primeira dica é trabalhar a resiliência. E não disse já resiliência, digo trabalhar, porque temos de ter capacidade de aceitar a frustração. Portanto, é um processo que pode ser colaborativo, mas independentemente de ser colaborativo, também tem uma parte que é isolada, não é? Temos aqui este complemento. E nem sempre os resultados são aqueles que nós estamos a pensar que iríamos obter, não é? E partindo do princípio que queremos ser rigorosos, honestos e sérios e não temos que eliminar a expectativa do investigador, portanto, isso é um ponto, eliminar a expectativa do investigador, mas depois temos aquela expectativa de estar a encontrar algo que vai ser algo bastante interessante e nem sempre as coisas correm desta maneira. Portanto, o primeiro conselho é a resiliência, portanto, aceitar a frustração, aceitar que isto vai acontecer e que temos que continuar. Temos que continuar, não podemos baixar os braços, temos que continuar. A outra dica que posso dar é tentar enumerar as tarefas, e agora sendo um bocado mais direto para a engenharia biomédica e não tão generalista, criar sempre uma pipeline do ponto em que nós estamos na nossa investigação. Portanto, nós trabalhamos com muito código e não nos podemos perder dentro do código. Algo que acontece muitas vezes é que perguntamos a alguém que está a escrever um código qualquer e perguntamos tão simples quanto isto: então qual é o objetivo da tua tese? E neste dia a pessoa já não sabe. Portanto, quem está a desenvolver aquele trabalho já não consegue, começa a ter textos que são enormes, quando basta dizer um verbo de ação, investigar, verificar, analisar, isto com aquilo, será uma coisa muito simples a resposta, e a pessoa começa-se ali a dar as voltas. Porquê? Porque já está perdido na competência que está a querer desenvolver, mas já não está dentro da tese. E o método é para servir a tese. E aqui vou para o outro conselho, que é focar no problema. Ou seja, é muito fácil nestas áreas, porque vamos ter skills a nível de inteligência artificial e queremos saber mais, explorar mais, conseguir fazer mais coisas, conseguir fazer predições, conseguir classificar coisas, que queiramos ter aquela competência. Mas depois há algo que é, mas isto é um método. E o nosso objetivo não é, eu quero aplicar este método em qualquer coisa. Não, o nosso objetivo é ter um problema e é desse problema que sai o método. Portanto, partir do problema para o método e não do método para o problema. E aqui introduz um conceito que é o logical tree, que é conseguir responder porque é que estamos a fazer aquilo naquele momento. E então, por exemplo, dizer, este investigou isto, aquele depois fez isto, agora chegamos aqui, depois este foi investigar isto e agora é importante fazer isto, isto é o logical tree. Não é, lembrei-me, vou fazer isto. Não. Ter uma relação que leve, que encaminhe àquele problema naquele exato momento e conseguir responder porque é que somos nós que estamos a fazer aquilo e não são os outros. É que somos mais perto que os outros? Ou aquilo é que não faz sentido nenhum ser estudado e os outros então abandonaram? Portanto, e tudo isto é a literatura, o que significa que, além do código, é preciso ler, porque é do ler os artigos que vamos buscar ideias. E encaminho já para o final, que é, atenção aos ChatGPTs, tudo bem para ajudar na escrita, mas nós temos que ler o que é que o ChatGPT, mesmo quando colocamos um texto, pode haver ali muitas alterações e depois nós não conhecemos e não conseguimos discutir bem, porque não temos o processo, ou não lemos o suficiente sobre aquilo, e então não temos esse conhecimento bem vivo para fazer a comparação daquilo que estamos a obter e aquilo que está na literatura. Portanto, não substituir a nossa leitura por aquilo que podemos ir buscar ao ChatGPT. Obviamente, depois temos estratégias, há coisas que são mais importantes de ler até se calhar 2 vezes, há outras que temos que ler uma parte. Então, temos aqui, depois podemos ver o que é mais interessante e menos interessante para o que estamos a fazer. Mas conseguir fazer esta ponte e depois, finalmente, para terminar, organizar as tarefas e quando as tarefas pareçam ser pesadas, dividi-las em tarefas mais pequenas para conseguir fechar capítulos. Portanto, esse é o ponto fundamental para quem está a desenvolver uma tese e só para fechar, dormir. Portanto, dormir. Eu complementava, eu acho que esta parte individual é muito importante, a questão da resiliência, não é? Isto vão acontecer sempre dificuldades, desafios, conhecimento novo, tanta coisa para ler, portanto, essa parte da resiliência não desistir é muito importante, mais do
ponto de vista individual. A experiência que nós temos ao trabalhar em projetos é uma experiência muito colaborativa, em que nos apoiamos uns aos outros, e muitas das questões que eu estou a viver individualmente também o meu colega está a viver, e a dimensão de nos apoiarmos numa equipa que quer caminhar numa mesma direção é muito importante. E por isso os projetos, mesmo numa tese de mestrado, que é um trabalho mais individual, nós normalmente temos um grupo de alunos que se apoiam, porque as dificuldades são semelhantes. Como é que eu trato das referências? O código está-me a dar estes problemas. Pronto, isso dá para gerir de forma de grupo, consegue colmatar. E há uma outra perspectiva da motivação individual e do grupo, de uma comunidade, de um grupo de investigação que quer melhorar as condições numa determinada patologia, na área de ergonomia, em que temos objetivos e uma missão que deve estar presente sempre nos objetivos, que é nesta parte individual, na minha resiliência. Porquê é que eu tenho que resistir e fazer isto? É porque há um bem maior, há uma direção que quero fazer neste grupo que também está orientado para esta direção. Portanto, eu acrescentaria esta questão do grupo e a questão de uma motivação muito forte para o trabalho no projeto que se está a fazer. Consideram que os dados sintéticos gerados por inteligência artificial podem, de certa maneira, revolucionar o estudo de doenças? Ou que talvez seja um pedaço arriscado estarmos a confiar demasiado em simulações que podem, na verdade, não se revelar sem uma realidade clínica? Então, eu acho que há riscos, como estavas a dizer, de facto, se nós confiamos demasiado nos modelos de inteligência artificial para gerar dados sem nenhum controle, podemos desviar e ter dados que não são relevantes, mas num trabalho de um projeto que estamos a realizar, isso tem sido feito com muito cuidado, em que temos métricas para perceber. Uma delas é da utilidade. Os dados sintéticos que estamos a gerar são úteis ou não, e uma utilidade isso permite que nós coloquemos algoritmos a funcionar melhor, que tenham uma taxa de acerto nas patologias melhor. E se nós criarmos estes dados sintéticos a partir de uma base que era mais curta, que não nos conseguia fazer treinar os algoritmos, nós geramos estes dados e utilitariamente o nosso algoritmo fica a funcionar melhor, aí não temos dificuldade nenhuma, e é uma justificação muito boa para a utilização dos dados sintéticos. Mas há outras, e como este projeto o professor Luís está mais envolvido no ICINFORMED, que é o projeto que se dedica à criação, é um projeto europeu de uma escala muito grande e que nós em Portugal assumimos um papel muito importante na criação de novos dados, e se calhar o professor Luís dá exemplos desses dados. Pegando um bocado também na utilidade, começando por aí, para fazer ser fluido, isso é algo que tem sido muito discutido mesmo com os clínicos. Porque é que isto é importante para mim? O que é que interessa? E aqui colocam-se, eu de vez em quando a brincadeira, quando nós estamos a fazer apresentações, eu digo assim, então, vamos lá ver, nós precisamos de dados de uma determinada doença. Vamos imaginar que temos precisamos de alguma coisa patológica aqui que nós vamos conseguir, queremos estudar e, no entanto, não temos os dados suficientes sobre isso. Então, o que nós fazemos é, colocamos um montão de gente dentro de um pavilhão, vamos lá umas mangueiras com tudo vedado e mandamos o agente patológico lá para dentro. E assim passamos a ter dados. Obviamente que isto não é ético, isto é uma brincadeira que eu costumo fazer, que é para focar mais a atenção de quem está à nossa frente, mas aqui vai levar o problema, que é o quê? A falta de dados. E os modelos, nomeadamente Machine Learning, precisam de dados, precisam da informação para depois poderem fazer a classificação, fazer as predições, fazer o que quer que seja que foram destinados. E esta é a primeira necessidade de ter estes dados. Outro problema que está associado é, se nós temos poucos dados, então também é muito fácil identificar aquelas pessoas as quais forneceram os dados, portanto, os participantes, os pacientes. Então, temos um problema de privacidade. Os dados sintéticos vêm conseguir, de certa forma, comatar estes problemas, quer a privacidade, quer a escassez a nível de dados, quando nós precisamos para os modelos. E entra aí a utilidade, se eu tenho um modelo só com dados reais, vai ter uma determinada performance. E esta performance aumentou com os dados reais mais os sintéticos, então eu tenho uma melhor utilidade e consigo confiar mais. Passando um bocadinho para nós estamos a trabalhar com um use case, que é a Universidade do Utrecht, na Holanda, e o que eles fazem basicamente é tão simples quanto isto. A medicação não funciona
a epilepsia, aquele doente já não está a funcionar, então vamos identificar a região do cérebro que provoca os ataques epiléticos e, Hannibal, retiramos essa parte do cérebro. Portanto, isto é algo intrusivo, algo que choca, não é? De tão intrusivo que é. Mas tem aqui uma questão, nós não queremos tirar a parte saudável, queremos deixá-la lá para não prejudicar a funcionalidade, mas ao mesmo tempo também não interessa deixar a parte que está com a lesão, não é? Porquê? Porque senão continua o problema depois de ser, e ser tão intrusivo. Pronto, e o objetivo aqui é conseguir identificar o que é tecido saudável e tecido que é considerado que está doente, que é a causa da doença, para poder ajudar o cirurgião, que o faz em tempo real, a decisão já tem alguns exames da zona, mas depois anda à procura da região certa para fazer a limitação do corte, e obviamente que aqui a importância de identificar é fundamental e ter modelos que possam auxiliar o cirurgião o tanto quanto possível. Pronto, e aí estamos a fazer. Mas para além disso, há uma importância que é outras métricas para a utilidade, que é o caso da diversidade, portanto os dados não podem ser os mesmos, têm que ter a mesma abrangência que tinham os dados originais, mas não se podem focar só numa parte, mas ao mesmo tempo não podem ser cópias, têm que ser autênticos, não é? A questão da privacidade, não é? Que não é possível andar para trás e descobrir quem é que foi o paciente, e a questão da fidelidade, que é o quanto é que aquele sinal realmente representa o sinal fisiológico original, ou os sinais fisiológicos originais. Portanto, e é dentro destes pilares que nós tentamos ou fazemos por ter dados com qualidade suficiente para conseguir atingir a qualidade que o professor Hugo Gamboa mencionou. Ok. Agora voltando um pouco aos dispositivos médicos, qual é que é o papel da inteligência artificial nos dispositivos médicos? Então, estes dispositivos, em muitos dos contextos, são de recolha de sinal, ou de tratamento, e estes sinais começam a ser analisados com os modelos, quer de análise estatística, diria, da aprendizagem automática mais clássica, com árvores de decisão, modelos gaussianos, em que nós assentamos modelos estatísticos nos dados para tentar perceber a sua distribuição e tomar decisões sobre esses dados, ou com modelos usando redes neuronais mais simples ou redes neuronais profundas, para conseguir extrair destes sinais que estamos a monitorizar marcadores que já existem, informação que nós já sabemos, ou novos marcadores que podem ajudar a perceber a evolução de patologias complexas e de como podemos ajudar todo este caminho da instrumentação, da medida fisiológica, que é muito o centro dos nossos biosinais, tem estes 3 passos da instrumentação, por isso a parte de eletrónica mesmo, de como é que nós desenhamos para tirar o sinal com a melhor qualidade, por isso aí estamos muito focados nesta parte da qualidade. Depois do processamento de sinal, que ferramentas é que nós temos para tirar as propriedades que são notáveis, e depois, quando temos essas propriedades, que decisões é que nós conseguimos tomar, e aí entra a inteligência artificial em vários formatos. Nós usamos muitas ferramentas e fazemos este processo nos 3 passos, muito focado em conseguir apoiar a decisão clínica da melhor maneira, instrumentar, processar, decidir e colocar isto ao dispor do clínico para usar. O professor Gamboa acabou de identificar os 3 pilares do nosso laboratório, não é? Instrumentação, podemos adquirir o sinal, processamento, não é? Limpar e tirar a informação que nós queremos dos sinais, e depois a tomada de decisão, e entra aí na tomada de decisão a inteligência artificial. Dei-vos há bocado um exemplo dessa utilização, ou seja, quando o médico tem o auxílio que vai complementar a decisão do corte, essa decisão é feita por inteligência artificial, que juntamente com o conhecimento médico irá dar, em princípio, uma informação mais credível, não é? E precisa do procedimento que se quer realizar. Hoje encontramos nos nossos dias a inteligência artificial em vários contextos, não é só nesta área, mas é fundamental nesta área não só para a tomada de decisão, mas também ao termos, existe, por exemplo, o princípio FAIR, os princípios FAIR, em que utiliza AI, Explainable AI, portanto, agora falta uma parte em português, que é a explicação, a interpretação da inteligência artificial, porque é que aquele modelo, qual é a informação que aquele modelo está a dar aquele output, aquele resultado.
E, por exemplo, neste caso, então na decisão da melhor informação que estamos a dar ao modelo, temos não só a decisão do modelo automática, mas ainda conseguimos ir mais longe, não é? Que é perceber qual é a informação que é relevante para aquilo que nós estamos a analisar. Portanto, a sua aplicação é essencial no domínio da engenharia biomédica. Ok. Pronto, agora de certa forma, para acabar a entrevista, gostaríamos de fazer uma pergunta um pouco mais pessoal de qual é que vocês consideram ser o momento mais gratificante do vosso percurso profissional. Então, eu, quando penso sobre a minha missão, eu não encontro assim um momento-chave, mas sim os momentos em que eu estou a acompanhar os alunos e os consigo apoiar a fazer um processo de crescimento. E vejo neles, isto se calhar é mais quando eles terminam as suas teses, entregam as suas teses, a diferença do seu início, quando eles vêm ter comigo e se inquietam por estas áreas, e eu explico o que é que podemos fazer juntos, e depois fazer esse percurso, acompanhá-los nesse percurso e perceber o caminho, o crescimento em conhecimento, o crescimento até do ponto de vista humano, de uma pessoa mais formada, com valores, e até no nosso grupo também gostamos de ter resultados que esteticamente, mesmo na forma como a pessoa apresenta, os diagramas, as apresentações que faz, mesmo isso também ser muito elegante e conseguir acompanhar um aluno que chega ainda assim com muitas dúvidas do qual é o caminho que quer fazer e depois já convencido do trabalho que fez e com resultados muito, muito importantes, é aquilo que me marca mais. Bem, é daquelas perguntas que desta vez gostei de ser o segundo a responder, assim, tempo para tentar pensar em alguma coisa. O nosso trajeto na vida não pode ser meramente visto ou só aquele momento, não é? Portanto, mesmo os momentos menos bons acabam por muitas vezes nos dar ferramentas e nos fazer evoluir num sentido que mais tarde poderemos ter um bom resultado a partir daí. Tanto que há aquela expressão popular, há males que vêm por bem, não é? Costuma-se falar sobre isso. Portanto, eu tenho vários momentos e por mais que haja uma dependência nossa, do nosso percurso, não é? Daquilo que nós fazemos, do empenho que nós temos, da nossa dedicação, está sempre dependente de outras pessoas. E eu tenho várias pessoas que consigo apontar como pessoas fundamentais na minha vida. E essas pessoas vão desde supervisores, desde colegas, como vão também desde alunos, desde orientandos. Porque é uma aprendizagem contínua a nível do trabalho que vai ser feito. Eu não só por estar aqui, mas vou enaltecer como referência aqui o professor Gamboa, não estar aqui ao lado, mas porque algo que eu encontrei aqui, que é um momento importante também da minha vida, foi uma decisão que eu tive de tomar da forma como iria gerir essa carreira, e encontrei aqui algo que é fundamental. E nós ouvimos muitas vezes, é um discurso que nós ouvimos muitas vezes, o trabalho colaborativo, mas nem sempre é verdade. Na verdade, muitas vezes é o trabalho competitivo e nós aqui não. Nós aqui podemos dizer à vontade, sem qualquer disfarce ou sem qualquer obstáculo emocional, que temos realmente esse trabalho colaborativo. Nós temos aqui um grupo de trabalho e um grupo de pessoas que procuram mesmo trabalhar para o mesmo propósito. E encontrar isso na nossa vida, nem sempre não é assim tão fácil quanto isso, mas quando encontramos temos que dar valor. E para mim isso é um momento forte devido a isso. Ok, bem, chegamos ao fim da nossa Tech Talk. Gostava de agradecer ao professor Hugo e ao professor Luís pela vossa disponibilidade e colaboração para gravar esta entrevista. Também agradecer a todo o Núcleo de Biomédica, em especial ao nosso Departamento Científico Pedagógico, pela oportunidade de gravar esta entrevista. Obrigada e até à próxima Tech Talk.